Boa noite a você, meu querido eleitor. Para nós é uma alegria muito grande estar com você mais essa noite. Como você pode ver, o nosso entrevistador já está aqui, o professor Wallace, junto de nós, aqui no estúdio do Papo de Política. Mas antes da gente bater aquele papo gostoso, né, trocarmos uma ideia bacana e falar sobre o atual cenário político da nossa cidade, eu não poderia de falar daqueles que estão conosco desde o início, nossos colaboradores. Eu também não poderia deixar de começar esse momento em deixar de falar e começar com ela, que é o estúdio Natália Coutinho. Bem-vindo ao nosso cantinho, onde cada clique conta uma história. No estúdio Natália Coutinho, somos mais do que fotógrafos, somos contadores de histórias visuais, especializados em capturar os momentos mais preciosos da sua vida, com um olhar afiado e com um toque artístico. Transformamos simples instantes em lembranças que você vai guardar para sempre. Seja uma sessão de família cheia de amor, um retrato profissional que mostra a sua essência, ou até mesmo aquele momento mágico em que a família se reúne para celebrar. Estamos aqui para transformar esses momentos em memórias inesquecíveis. Nosso estúdio é um espaço acolhedor, onde profissionalismo e paixão se encontram para criar imagens que transmitem emoção e autenticidade. Então, se você está pronto para eternizar os momentos mais preciosos da sua vida de forma profissional e com um toque familiar, venha assim nos visitar. O estúdio da Natália Coutinho fica na rua Pastor Abelar Suzano de Siqueira, número 25, na Cidade Nova, na sala 103, próximo ao Mercado do Liseu. E eu queria deixar com você aqui uma fonte que você vai entrar em contato com a Natália, justamente para você estar marcando, né, a sua sessão de fotos, ou melhor, a sua sessão de amor em família, em amigos, ou até mesmo para celebrar aquele momento importante da sua vida. Então, desde já, anota o telefone da Natália aí, 22 98817 6801. Mais uma vez, 22 98817 6801. E eu queria deixar com você aqui também o Instagram da Natália Coutinho. Assim, você vai poder dar um pulinho lá e conferir tudo aquilo em que a Natália já tem feito até aqui. Então, dá um pulinho lá, confere e creio que você vai se surpreender com o resultado. O Instagram dela é o Natália Coutinho Fotografia. E pode ter certeza que você, assim, vai estar agendando a sua foto, as suas fotos, a sua sessão especial em que você precisa eternizar, assim, esses momentos. E eu queria também, desde já, falar daquela escolinha de futebol. Lembra do Jornada para Vencer, que a gente já vem falando já há algum tempo? Você que é papai, que é mamãe, que tem os seus filhos a partir de 6 anos de idade, já tem escolinha de futebol para eles. E outra, totalmente gratuita. Gratuito para crianças e adolescentes. É verdade, não é brincadeira ou pegadinha, não. No campo do Itapuã Clube, a partir de 8 horas da manhã, já tem na sua secretaria pessoas separadamente para estar aguardando você fazer a inscrição do seu filho. Que a partir de 6 anos de idade, você já pode incluir eles nos times que já estão prontos, né, para receber eles no Itapuã Clube. Eu queria mostrar aqui, deixar bem claro para você que não é pegadinha. Ó, bola. Essa bola aqui é que vai encontrar no projeto, bola da Diadora, totalmente costurada, uma bola totalmente de qualidade. Ó, o seu filho vai ganhar isso aqui, ó, de graça. Uma chuteirinha totalmente costurada, travinha para não machucar o coleguinha, totalmente de graça. Ó, caneleira, de graça também. Isso tudo o seu filho vai ter acesso na escolinha de futebol Jornada para Vencer. Então, você que é papai, você que é mamãe, não perca tempo não. Vai lá, inscreva seu filho, é totalmente de graça. E eu creio que você vai ter uma melhora até mesmo dentro de casa, através do comportamento do seu filho. Então, não perca essa oportunidade não, tá bem? Driblando barreiras, vencendo no jogo da vida. E, para encerrar também essa parte de colaboradores que estão conosco, né, assim ajudando a manter esse programa, R$ 99,90 em um curso de inglês e espanhol
Peraí, eu acho que eu estou lendo errado. Peraí. Tô não. É claro, é exatamente R$ 99,90. E você só encontra essa promoção no melhor curso de idiomas da região. E é lógico que eu estou falando do SES, com ambiente familiar, um espaço amplo, sede própria. Temos os professores altamente qualificados para o melhor desempenho e desenvolvimento educacional do seu filho. Visando aprimorar o futuro das pessoas, o SES vem mostrando ao mercado o jeito mais fácil e profissional de ser fluente. Inglês e espanhol para crianças a partir de 4 anos de idade. É verdade, você, papai e mamãe, que tem seus filhos a partir de 4 anos, já tem uma turminha pronta, esperando por eles no curso de inglês e espanhol no SES. Campanha promocional na mensalidade, R$ 99,90. Olha, na cidade você não encontra mais barato que isso. R$ 99,90, eu duvido, não acha jamais material a preço de custo. E outra, Douglas, matrícula. A matrícula você vai deixar por minha conta. A matrícula você vai deixar por conta do podcast. Exatamente. Dá um pulinho na secretaria e fala, olha, eu vim aqui para me fazer a minha matrícula que eu quero estudar, mas a matrícula vai ser por conta do podcast Papo de Política. Você automaticamente será isento da matrícula. É isso mesmo, aproveita essa oportunidade. Bem localizado, na rua Lícia de Castro Pereira, número 109, no centro da cidade. Para você que não sabe, é na rua da famosa Pipoca da Esquina, né? Aquela pipoca famosa que tem no centro ali, é naquela rua ali, antigo fórum, melhor dizendo para você. Eu queria deixar o telefone aqui também para você entrar em contato e automaticamente chegar com a facilidade. 22 9803 4080. Mais uma vez, 99803 4080. E as redes sociais, Facebook e Instagram, SES.Itaperuna. Não perca essa oportunidade. Dê um pulinho lá. É grande chance para você ter um futuro melhor. E você, papai e mamãe, acredite nos seus filhos, né? Coloque no inglês, no espanhol. Tem turmas a partir de 4 anos para eles estarem lá caminhando e assim já falar as primeiras palavras em inglês. Então, aproveita essa grande oportunidade. Tá joia? Acabando assim o nosso momento, já direciono a minha palavra ao nosso professor Wallace. Professor, uma boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite aos amigos Douglas e Adler, respectivamente nosso apresentador e diretor, aos telespectadores que são também nossos amigos ouvintes e eleitores, nosso boa noite. Muito obrigado pelo convite. Para nós é um prazer estar aqui, professor, junto de nós, e eu já aproveito esse gancho tão importante no nosso programa, que cada um sabe principalmente de si. Então, o professor sabe muito bem dele, e eu já te pergunto, quem é o professor Wallace? Então, Douglas, o professor Wallace é um filho, tentou, dentro do possível, ser o melhor obediente que pôde, a gente sabe que não funciona tão bem assim. Marido, na sequência, pai, cristão, patriota e militar por vocação. Resumidamente, esse quem sou eu. Perfeitamente. Eu não quero perder nenhum minuto, digamos assim, dessa conversa. Então, como eu gosto de vocês de casa já sabem, de bater aquele papo, trocando essa ideia sobre política e tomando um cafezinho, eu vou servir um café. O Wallace falou que está de dieta, ele não vai tomar, então eu vou servir um cafezinho para mim aqui, que tem que ter uma prosa, tem que ter um bate-papo muito legal essa noite sobre a vida do professor Wallace. Professor, eu queria também já direcionar a próxima pergunta a você, e deixar muito claro que nós aqui do Papo de Política respeitamos demais, né, os nossos ouvintes que estão em casa, mas também nós respeitamos principalmente você que é candidato. Mas diga um pouquinho para nós, conte um pouquinho para nós sobre a sua trajetória profissional e acadêmica, o que marcou essa sua trajetória. Fala um pouquinho para nós sobre você. Bem, Douglas, nos últimos 33 anos, para ser assim o mais preciso que eu consegui lembrar aqui, vivi algumas datas muitíssimo importantes na minha vida. Elas estão relacionadas desde os 13 para 14 anos, com uma decisão mais de natureza filosófica, existencial e espiritual, que foi o encontro
com aquele a quem hoje chamo de Deus, Cristo, Senhor e Salvador. Então, aos 13 anos de idade, especificamente no dia 27 de abril de 1991, era uma quarta-feira, era um sábado, eu me encontrei com Cristo. A partir daí, eu me encontrei com uma outra pessoa que hoje significam as duas fontes de vida, de energia, de animação, de coragem, de fé, o meu Senhor e a minha esposa, que eu fui encontrá-la já alguns anos depois, em 1996. Então, no ano de 1996, no dia... Essas são as datas importantes, são as que realmente marcaram a minha vida, não tem muita coisa diferente disso para dizer. Eu acabei conhecendo a minha esposa no dia 27 de setembro de 1996. Aí sim, era uma quarta-feira. Se a memória não falhar, dá para conferir isso aí no calendário. Dia 3 de outubro, dia de eleições municipais, lá no Espírito Santo, onde morávamos na ocasião, foi o dia que eu dei o primeiro beijo na minha esposa. Esse é o momento mais importante para mim também. 3 de outubro de 1996, era uma quinta-feira. Numa sexta-feira, dia 27 de novembro de 1998, eu me tornei noivo da Euridiceia Lopes da Silva, que é minha esposa. Me tornei esposo dela no dia 14 de agosto de 1999, agora um sábado, de novo. E depois nasceu meu filho, no ano de 2000, no dia 14 de fevereiro de 2000, meu primeiro filho, que é o Áquila Lopes de Mendonça e Silva. Eu estou fazendo questão de dizer dessa forma para ficar registrado, eternizado aqui na minha participação. Ótimo. Que essas são as pessoas mais importantes da minha vida e os momentos mais importantes, obviamente, são relacionados a eles. Meu filho nasce no dia 14 de fevereiro de 2000, naquele mesmo ano, no dia 1º de agosto. Por isso eu disse que são as datas mais importantes. Eu me tornei bombeiro militar no estado do Rio de Janeiro. Foi o dia da minha admissão, 1º de agosto de 2000, e isso era já uma terça-feira. Meu filho nasceu numa segunda, meu primeiro filho, e quem vai nascer numa quinta-feira agora, meu segundo filhinho, é o Abner Lopes de Mendonça e Silva, que nasce no dia 14 de fevereiro também, que é a mesma data do nascimento do irmão mais velho, agora no ano 2008. Então, de 91 até 2008, aconteceram os momentos mais importantes. Durante esses anos, eu fui estudando, fui me formando. As formações mais conhecidas são: eu me tornei professor aos 18 anos, me tornei militar por vocação aos 22 e me tornei profissional de saúde aos 30 anos. Então, eu não sou profissional de saúde desde muito jovem, então agora 16 para 17 anos atuando como enfermeiro, por onde passei. E o ano 2008, para encerrar esse nosso raciocínio aqui, também foi um ano muito importante porque marcou o momento em que eu decidi olhar, encarar a qualidade de vida e a vida de qualidade das pessoas que eu amava com um olhar diferente. Então, a minha perspectiva do que é política, inclusive uma palavra que empresta um nome aqui para o seu podcast, para o nosso programa, foi quando eu mudei radicalmente. Eu virei a chave para entender política, para estudar política, para me envolver com assuntos relacionados à geopolítica exatamente no ano de 2008. Porque nascia meu segundo filho, eu tinha certeza que não teríamos mais um terceiro, porque havíamos combinado isso, a mamãe deles e eu. E aí eu falei, bom, agora tem que ver que tipo de mundo deixa para esses meninos, que tipo de meninos a gente deixa para esse mundo. Então, eu estar aqui hoje passa muito pelo ano 2008, quando nasceu meu segundo filho. Então, minha carreira é essa: militar, professor, enfermeiro, pai, filho, marido, cristão, patriota, com muito orgulho e com muita coragem, porque precisa ter para ser patriota hoje no Brasil. Perfeitamente. Eu achei muito interessante, porque, de fato, eu iria perguntar também como foi o seu encontro na política, mas, de uma forma, você já pegou e já linkou com a sua história também e já respondeu essa minha pergunta que eu teria para você. Perfeitamente, professor. Vamos juntos agora para a segunda parte do nosso programa, que são denominados por nós assim como ponte entre você, que é candidato a vereador da nossa cidade, e os nossos eleitores, assim dizendo. Então, nosso programa acaba fazendo essa ponte. Então, assim, fique muito bem à vontade. Nós estamos no campo democrático, então, caso não queira responder também, sem problemas, mas é uma grande oportunidade para você tirar as dúvidas e esclarecer algo também para as pessoas que estão assim nos assistindo. Professor, tivemos algumas perguntas, para falar a verdade, tivemos 4 no total, e a primeira delas é: o professor Wallace, ele é de direita ou ele é de esquerda? Essa pergunta tinha que ter, né? Então vamos a começar a resposta dizendo o seguinte, Douglas: nenhuma pergunta boa pode ficar sem resposta. Sim. E não são todas as perguntas que merecem uma. Então, essa pergunta é muito boa. Ela já vem
né, eivada de uma confusão que é a questão de direita e esquerda. Eu normalmente não me posiciono assim no espectro político. Então, o professor Wallace, candidato a vereador no município de Itaperuna, ele é de direita ou de esquerda? Se eu for considerar aquilo que popularmente é conhecido como direita e esquerda, bastante de direita. Porém, se consultarmos aí os passos que foram dados pelo professor Wallace nas redes sociais, em momentos em que ele teve que corajosamente defender diante de amigos, colegas, familiares e parentes o seu posicionamento, eu diria que eu sou um pouco mais do que aquilo que entende de direita. Do ponto de vista existencial, político, espiritual, econômico, financeiro, de estratégia de governo, geopolítica, o professor Wallace é conservador clássico. Então, naquilo que parecer pouco dizer que sou de direita, eu sou conservador. Se o programa, numa outra ocasião, viermos discutir só a questão disso que se entende por direita e esquerda, agradecendo a pergunta aí do ouvinte, do amigo, do seguidor, do eleitor, se eu tiver a oportunidade de discorrer melhor sobre o assunto, farei com o maior respeito. Mas o progressismo e o conservadorismo é que devem ser considerados como, de fato, definidores do perfil político, geopolítico de um candidato. Porque nós vimos, sobretudo nos últimos 3 anos para 4 anos, o que aconteceu aqui no Brasil. Um pessoal aí que se dizia de direita e que mostrou-se ou não ter entendido o que significava a ideia, ou estar fingindo ser de um espectro quando de fato não era. Então, independentemente do porquê as pessoas acabam migrando, se confundindo, essa miscelânea acontece porque a ideia de direita e esquerda não é nesse terreno que eu gosto de militar. Sou conservador clássico, então a minha identificação direta, respondendo respeitosamente a pergunta, o professor Wallace é de direita, comprovadamente de direita, sem ter que fazer nenhum esforço para mostrar isso. Perfeitamente, professor. Muito bem respondido, né? Mas pode ter certeza, já respondendo também as suas, né? Nós teremos uma grande oportunidade de discutir isso aqui em um próximo programa. Pode ter certeza disso. Já abro aqui o meu convite. Muito obrigado para o senhor. Tá joia? Professor, vamos lá. Você acha que a segurança pública municipal é de responsabilidade da prefeitura? Segurança pública. Existem, você falou que são mais 3 perguntas, mais 3 perguntas. Para totalizar 4. Você poderia falar as 3, porque talvez, por questão de limitação de tempo, eu consiga dar uma resposta mais abrangente, um pouco mais objetiva também, reunir essa coisa da abrangência, da objetividade. Se você me disser quais são, você poderia me Poderia, dizer? sem dúvida. Essa é uma delas, né? Você acha que a segurança pública municipal sim. é responsabilidade da prefeitura. A outra é quais seus planos e projetos para uma Itaperuna melhor. E a última é quais projetos de lei permeiam o seu horizonte de atuação como vereador, caso seja eleito? Bom, sim, obrigado. Como eu pensava, né? Como eu estava imaginando, dá para a gente responder essas 3 perguntas quando eu tiver a oportunidade de elaborar, né, acerca desses projetos de lei que estão sendo desenhados por mim a partir de muito tempo, né? Desde quando aconteceu, Douglas e querido amigo, ouvinte e eleitor, desde quando aconteceu surgiu a necessidade de um técnico como o professor Wallace, atuando sobretudo no município de Itaperuna desde o ano 2009. A necessidade que eu vi como técnico, que sempre fui, sempre me comportei assim. Nunca houve nenhuma manifestação sobre política local aqui na cidade, em 46 anos de idade, servindo a população de Itaperuna há 24 anos como bombeiro militar e há 15 anos como um técnico assessorando todos os chefes do Poder Executivo que passaram pela prefeitura desde 2009, sendo que eu nunca servia nenhum gabinete, eu sempre servia a população. É o tipo de técnico que eu faço uma analogia com as Forças Armadas, em que pese aí o dissabor que alguns hoje sentem pelas nossas queridas Forças Armadas, de que são forças de Estado e não de governo. Então, o professor Wallace, como um especialista em gerenciamento de crise, em proteção e defesa civil, eu nunca me comportei, e agora também como docente, eu nunca me comportei como aquele que serve a um governo, e sim ao Estado, que é aqui representado pela máquina pública, pelo poder público municipal. Então, eu vou aproveitar na oportunidade, estou dizendo que houve uma transição em que eu deixei de ser apenas pensar como técnico, comecei a pensar politicamente, e a exposição, expondo o meu nome, para participar de um cargo eletivo, essa decisão foi tomada há alguns anos. Ela só está sendo publicizada agora. Então, eu vou responder aos 3 queridos aí interlocutores na oportunidade que eu puder falar dos projetos. Eu incluo a segurança, a Guarda Civil Municipal, a questão dos projetos de lei, todos na primeira oportunidade que tiver aqui.
você já deve fazer alguma pergunta, eu vou ver se eu Sim. consigo falar dos projetos. Aí, no caso, de fato, como as outras duas ficou linkada a essa última, Isso. nós podemos já responder essa nesse período, porque a última foi: quais projetos de lei permeiam o seu horizonte de atuação como vereador, caso seja eleito? Então, as duas meio que é a mesma pergunta da última que eu faço para você. Então, você pode... Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou ter chance agora, então, de começar a tratar dos projetos de lei, que dentro do escopo pensado por mim, para que o eleitor entenda com clareza, existem 40 desenhos de projetos de lei para serem submetidos à apreciação oportunamente dentro dos 4 anos de atividades legislativas. Então, dos 40 desenhos de projetos de lei, 10 deles eu gostaria de ter oportunidade hoje, de maneira bastante resumida, de apresentar. Isso vai acabar tocando na temática das perguntas. Então, vamos lá para remir o tempo aqui. Primeira coisa que quem deseja uma função, um cargo de serviço e que, coincidentemente, também carrega algum tipo de poder e autoridade, é entender que a vida do cidadão não acontece no país, não acontece no estado, acontece no município. Então, é na sua casa, é na rua onde você mora, é no seu bairro, é na sua cidade. Então, falar do desenvolvimento da cidade, tocar em temáticas que sejam atinentes às políticas públicas, aquelas com as quais a gente está concordando agora, e algumas que a gente reprova veementemente, não somente da atual gestão, mas de todas as gestões do passado. É assim que a coisa funciona. Sem tocar nos eixos em torno dos quais gravita toda a vida do cidadão. Então, você, eleitor, você, munícipe, entenda o seguinte: eu vou mencionar rapidamente 5 eixos de interesse das políticas públicas. E depois eu irei utilizar o tempo para falar pausadamente de 10 projetos dos 40 que são distribuídos dentro dessas 5 áreas temáticas. Então, a primeira área é infraestrutura. A segunda área temática das políticas públicas, serviços básicos. Economia sustentável, inclusão social e combate de verdade às desigualdades. Não debate mentiroso. Não debate mentiroso que você vê sendo feito por aí. E, por fim, um programa de desenvolvimento urbano inteligente. Não é desenvolvimento urbano da forma como dá, é desenvolvimento urbano da forma como tem que ser. Um exemplo clássico é que, desde 2014, nós não poderíamos mais ter acúmulo de resíduo sólido em espaço aberto. Então, toda a cidade brasileira, não é só Itaperuna, que ainda tem um lixão, descumpre a lei e mostra uma certa inaptidão para poder fazer isso que eu estou dizendo acontecer. Respeito moral, ético e legal a esses 5 eixos. Ditos 5 eixos, vamos para os 10 projetos de lei que eu pretendo submeter à apreciação da Câmara dos Vereadores logo no ano de 2025, se aprovado nas urnas, no próximo dia 6 de outubro. Eu vou falar de 2, porque eles têm a ver com poder político e têm a ver com uma experiência que permeia entre tristezas e alegrias com as quais eu tive que conviver em Itaperuna. Então, vamos focar em 2 projetos, são os 2 primeiros, depois a gente vai seguindo uma ordem temática de 2 em 2 e você vai me fazendo as próximas perguntas e pode ficar à vontade para fazer a inserção que você julgar necessária. Os 2 primeiros projetos de lei têm a ver com poder político e tem a ver com um tipo moral e ético de solidariedade que as autoridades, aqueles que detêm o poder, devem manifestar para aquele que vive como extrato populacional mais humilde e mais pobre, que no momento de eleições todo mundo é a favor do pobre, todo mundo é do povo, todo mundo é a favor do órfão, da viúva, do carente, do necessitado. Isso é o que se vê agora nesse momento. E essa narrativa, ela depois é desconstruída porque, diante das dificuldades de se fazer política séria no Brasil, a gente tentou e não conseguiu. Então, os 2 projetos são, primeiro, rapidamente, criar um sistema, não é um número, não é um canal no YouTube, não é um site na internet, não é um número de telefone. Criar um sistema de denúncia anticorrupção, da forma como vem acontecendo em algumas cidades desenvolvidas no Brasil, de forma que o agente público pertencente a 2 poderes, o legislativo e o executivo, o judiciário, fica fora desse projeto de lei por conta da questão de hierarquia desse poder, embora atue no município, esse poder é muito diferente. Eu vou ficar por aqui para não me complicar. Então, atinge o poder legislativo e executivo de maneira que qualquer agente que for flagrado praticando qualquer tipo de ilícito, qualquer tipo de transgressão à lei, qualquer tipo de improbidade administrativa, tem que ter o seu comportamento, de maneira anônima ou não,
referenciado imediatamente para as autoridades, para que procedimentos apuratórios sejam instaurados de verdade. E não chega um momento como esse, você fala assim, o ex-secretário D, a ex-secretária D, o vereador tal, eles se corrompem. Eu ouvi dizer, há boatos. Isso, gente ética, gente séria, não fala nesses termos. Sistema de denúncia, de apuração, de investigação, de condenação, de forma que, se aquilo que era objeto do interesse público, que era a captação do recurso para as políticas públicas sendo desviado, se nesse tipo de transgressão e cometimento de ilícito, o cidadão que denunciou acabou colocando as autoridades diante de uma situação que retirava dinheiro dos cofres, e esse dinheiro deixa de sair ou é devolvido a partir de uma lei como essa sendo aprovada, pode haver dentro desse projeto de lei, que já está desenhado, não tenho tempo para falar dele de maneira pormenorizada aqui, um repasse de até 5% do valor recuperado para o denunciante. Porque isso tem acontecido em algumas cidades brasileiras com resultado muito bom. Oportunamente eu falo melhor desse primeiro projeto. Segundo projeto de lei seria o seguinte: eu sou um homem que lidei com todos os desastres naturais que acabaram provocando situação de anormalidade na cidade de Itaperuna desde o ano de 2000, apesar de que eu comecei a atender diretamente as autoridades municipais no ano de 2009, quando comecei a exercer as minhas funções numa secretaria que é muito conhecida, a Secretaria de Defesa Civil. Então, dentro dessa área da proteção da defesa civil, ainda falando em poder político e não técnica referente ao gerenciamento da crise, falando ainda, esses dois projetos têm a ver com autoridade, com poder. A sugestão desse projeto de lei, caso seja aprovado na Câmara dos Vereadores, no próximo ano, independentemente de eu ser vereador ou não, os projetos existem, é só submetê-los à apreciação. É que, após a decretação de situação de anormalidade em Itaperuna, os próximos desastres naturais que eles virão, após a decretação da situação de anormalidade, seja uma situação de emergência, de um nível um pouco mais tranquilo, seja o estado de calamidade pública, que automaticamente 50% do subsídio, do salário dessas figuras que eu vou mencionar agora, serão utilizados em apoio à população que sofreu o desastre. Sabedores que somos de que não é grana suficiente para reverter as repercussões do desastre. Não tem como você resolver a questão, mas é uma forma de quem tem o poder na cidade começar a conquistar a população, mostrando para a população que 50% do meu subsídio, do meu salário, e as figuras são prefeito, vice-prefeito, todos os secretários e todos os vereadores. Se no primeiro projeto de lei atinge a todos os agentes dos dois poderes, agora no segundo projeto não. Só aqueles que têm o dever moral e ético de mostrar para a população, não em período eleitoral, que está do seu lado e que entende o povo, entende suas necessidades. Sendo assim, decretada uma situação de anormalidade, que normalmente dura 90 dias, subsídio 50% retido e investido na recuperação do cenário do desastre. Prefeito, vice-prefeito, todos os secretários e todos os vereadores. Essa segunda ideia, todos os dois primeiros projetos apresentados aqui, eu sei que a gente tem que falar um pouquinho mais rápido, tem a ver com poder, tem a ver com o político, tem a ver com a tentativa desesperada de salvar essa categoria que deveria ser digna e respeitada. Infelizmente, não tem sido. Perfeitamente. Professor, eu acho que é uma ideia muito interessante, um ponto que você citou aí, inclusive nessa parte, nesse tempo em que nós estamos vivendo, que algumas pessoas se aproveitam desse tempo de período eleitoral para dizer que faz ou que não faz, é o que você citou aí. Infelizmente, existem algumas pessoas, que eu sei que não é o seu caso, por te conhecer bem, que a política é feita em alguns meses no ano eleitoral e não de 4 em 4 anos ferrenhamente. Inclusive, queria mencionar aqui, recebi um candidato aqui, eu não gosto de falar, não vou citar o nome, não vou falar, mas assim, eu não sou de acordo com esse comportamento dele. Por os 3 anos ele sumir. E quando chegaram no último ano, né, que é o ano assim, de fazer assim a campanha, ele aparecer, ir para a rua, filmar e cobrar a prefeitura melhorias, né? Então, de fato, eu acho que me chamou muito a atenção também uma dessas coisas, porque ou você faz a política a todo tempo, ou você é do jeito que você é, ou você coloca uma capa e se transforma. No entanto, os nossos ouvintes mandaram uma pergunta para ele, dizendo: aonde você estava há 2 anos atrás,
que você não estava nas ruas cobrando a prefeitura esse tipo de coisa. Se você me permite, eu vou aproveitar essa oportunidade aqui de ouro e dizer uma coisa para o nosso eleitor em Itaperuna. Preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. E para que não parecer que qualquer comentário da minha parte, eu respondo pelo que eu digo, com tranquilidade total. E sustento tudo que eu falo em qualquer lugar. Para não parecer leviano, que fique claro que as mazelas que se perpetuam a cada novo ciclo político em qualquer um dos 5.700 municípios brasileiros aproximadamente, não são fáceis de se resolver em 4 anos. Que fique claro que ninguém que seja minimamente inteligente acredita nessas mentiras, nessas narrativas. Que nos últimos 4 anos, por exemplo, a administração de Itaperuna poderia ter resolvido todos os problemas. Então, mentiroso quem diz isso. Agora, eu tenho uma dica. É a primeira vez que eu estou me manifestando como candidato. Eu sei das consequências do que eu vou dizer aqui. Para você, eleitor inteligente. E baseado no comentário do meu amigo Douglas. Não importa o que um candidato à reeleição para o Poder Legislativo, portanto, os vereadores na cadeira, e não importa o que a atual administração do município diga que tentou fazer, se não há como documentar isso, se não há como mostrar evidências de que foi tentado, por exemplo, nós não poderíamos ter, eu vou repetir essa questão porque ela é muito séria, a gente vai tratar numa outra oportunidade, um lixão a céu aberto em nenhum município brasileiro. Então, é dever da administração do município dizer, estou tentando desde a implementação dessa lei federal fazer. E aí não é o prefeito que está sentado na cadeira hoje, não. São todos que passaram pela cadeira desde 2014. Então, para não ficar dizendo assim, eu acredito, tadinho, que o vereador tentou e não conseguiu. Eu tento, mas não consigo. Mentira. Se não tiver prova, tem que ter evidência. A relação do legislativo entre o legislativo e o executivo vai permanecer eternamente carregada de dúvidas, de promiscuidade ou de inépcia e inaptidão total se não houver documento. Então, assim, aqui estão as minhas tentativas. O eleitor imagina o vereador Wallace, ano que vem, numa Câmara dos Vereadores, pegando projetos de lei como esse aqui, submetendo a apreciação da casa, e a casa rejeitando. Eu vou ficar 24 horas por dia dizendo que a casa rejeitou, por que rejeitou, quem rejeitou e por que está rejeitando. Então, aí daqui a 4 anos eu posso fazer, sabe o quê? Meu número, se eu quiser ser reeleito, é esse. Você escolhe esse voto em mim. Porque não tem nada para dizer. O que eu tinha para dizer, eu falei na tribuna durante 4 anos. Se há muito para dizer agora, é porque em algum momento o que deveria ser dito não foi dito. O que deveria ser feito não foi feito. Então aqui não existem nomes. Existe aqui uma dica. Tem evidência? Você, candidato à reeleição, não importa o poder. Você tem evidência de que tentou muito resolver os problemas que eram da sua competência e não conseguiu? Vamos te manter aí. Você merece muito continuar, porque você precisou de tempo. É uma questão de tempo hábil. Mas não é o que parece estar acontecendo em todo o Brasil. Pode continuar aí, meu amigo. Perfeitamente. Professor, nós vamos para a terceira parte do programa agora, que são aqueles planos e projetos para uma Itaperuna melhor. Temos aqui 4 aqui, que no caso, proteção civil, educação, saúde e também segurança. Vamos pontuar cada uma delas e através dessas pontuações eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre elas. Perfeito? Perfeito. A primeira delas é proteção civil. Então, eu imagino que as perguntas, que essas provocações estejam sendo feitas com todos os que se assentaram nessa cadeira, mas eu me pareço muito com alguém que tem o dever, a obrigação de dar respostas boas para isso. Sim. Então, existem mais 2 projetos que são direcionados à questão da proteção e defesa civil. Eu vou pegar o gancho, já que você fez a pergunta, considerando que eu já toquei na questão da proteção do cidadão quando falei de como um homem e uma mulher no poder deve lidar com essa sua condição de poder. Então, vamos agora especificamente para a situação de uma ocupação de espaço desordenado, estoques de terrenos em área segura na cidade de Itaperuna ficando cada vez menor esses estoques de terrenos, clima global do planeta doidado, como as pessoas costumam dizer, e eu não estou falando aqui de efeito estufa, camada de ozônio, os buracos escuros. Estou falando disso aqui não. Eu estou falando realmente de um desequilíbrio no clima global do planeta. É a impermeabilização do solo, porque cada vez menos, é só lembrar quando éramos crianças, apesar de que você me parece muito jovem, o nosso diretor também, mas eu tenho quase 50 anos de idade, eu tenho certeza que nós não temos mais a capacidade de absorção como tínhamos quando eu era criança e adolescente. Então, assim, devido a muitas famílias que precisam da moradia, que inclusive é uma exigência da Constituição da República Federativa do Brasil,
que as residências, as moradias de interesse social existam. Tem um pessoal aí de espectro progressista que fala social, social, social todo dia e sequer sabe do que está falando, alguns deles sequer sabem do que estão falando. Então, assim, 2 projetos para proteção e defesa do cidadão de Itaperuna que serão submetidos na próxima legislatura, se eu conseguir a aprovação como vereador, são um projeto de engenharia civil pública. E o segundo, vou linkar os 2 para ganhar tempo. Um projeto de recuperação de moradias de interesse social. Vou repetir. Engenharia civil pública e recuperação de moradias de interesse social. Como isso funciona, professor? Funciona assim. O cidadão recebe até 3 salários mínimos. Na verdade, o total dos salários percebidos dentro daquela unidade residencial chega até 3 salários mínimos. Ele pretende, agora com muita dificuldade, depois de ter comprado um terreninho, ele pretende fazer uma edificação, uma moradia, uma casa. E aí ele entende que, por existir uma lei aprovada no município de Itaperuna, que o poder público municipal fará algum tipo de intervenção, auxiliando, orientando, sem gastos. Isso aqui não... Eu não estou falando nada aqui que vai tirar dinheiro do cofre. Que vai oportunizar o acompanhamento de engenheiros da própria prefeitura. Se esse imóvel ele for desenhado para até 70 metros quadrados de área total construída. 70 metros quadrados de área total construída, num terreninho que o cidadão que ganha até 3 salários mínimos comprou, e ele agora não vai apenas chamar um pedreiro ou vai suar para tentar pagar um engenheiro que custe menos para fazer um projeto. A prefeitura assume, acompanhando do início até o fim, e é óbvio que esse terreno tem que estar em área edificável. Então a gente já aproveita e coloca no pacote dessa lei uma oportunidade de ouro das autoridades que deveriam fiscalizar a construção de edificações em área não edificante, que é uma expressão em latim para parte do território que não poderia nunca ter sido ocupado, mas a gente sabe que infelizmente aconteceu. Então, nos últimos 90 anos, desde 1930, quase 100 anos, o êxodo rural e a motomecanização, a gente chamou de Revolução Verde, a motomecanização da atividade agropecuária, fez com que as pessoas viessem para o perímetro urbano e aqui se amontoasse sem nenhum tipo de planejamento. Então, para terminar, seriam 2 projetos. Um é quando o cidadão quer edificar a sua casa de interesse social. Ele ganha até 3 salários mínimos e a casinha tem um desenho de 70 metros quadrados, de área total construída. O outro é de recuperação. Não importa o tamanho da casinha desse cidadão. O que importa é que ele também ganha até 3 salários mínimos e agora o poder público não vai entrar apenas para acompanhá-lo com serviço de engenharia pública. O poder público entra agora para poder fazer a recuperação desse imóvel sem nenhum tipo de embelezamento, sem nenhum tipo de arquitetura, sem nenhum tipo de... Não é para ficar bonito, é para ficar seguro. É uma intervenção do Estado, representado aqui pela Prefeitura de Itaperuna, que a partir da aprovação de uma lei como essa, teria que intervir numa situação de recuperar o imóvel. Não é reformar, é recuperar. É questão de segurança, sine qua non questão de segurança. E aí é oportunidade de ouro, mais uma vez, descobrir se esse imóvel está em área que não poderia se edificar. E aí o imóvel passa a ser condenado de maneira corajosa, que é coisa que eu sinto muito que no Brasil, o poder público, representado pelos poderes executivos municipais, tem muita dificuldade de qualificar um imóvel, uma moradia, como condenada. E aí arcar com a sua competência e obrigação de dar moradia segura, conforme a Constituição diz, para o cidadão. Isso é muito diferente de entrar na casa dos outros, é muito diferente de arrombar, é muito diferente de invadir, tá, gente? Isso aqui é projeto de lei aprovado na Câmara dos Vereadores para ser executado por um poder de acordo com o que diz o dispositivo jurídico da nossa nação. Então, sobre defesa, proteção e defesa civil, esses anos todos, desde 2000, mas especificamente depois de 2010, o que eu vejo que a população de Itaperuna precisa para evitar que ocorram mortes no futuro e que fique registrado. Elas acontecerão se continuar da forma que nós estamos, seriam 2 projetos de lei na área específica de proteção e defesa civil. Perfeitamente, professor. Na nossa área de educação. Então, na minha cabeça, a educação funciona muito com a questão de segurança pessoal, integridade física e salvaguarda da vida. Eu sou um emergencista do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, então eu sou um especialista em suporte de vida. Eu não consigo trabalhar nenhuma questão, independentemente de política, de ser candidato agora, sem linkar as 2 coisas. Mas vamos focar também, de novo, em 2 projetinhos de lei que eu forçarei a barra para que sejam submetidos à apreciação a partir do próximo ano. E olha que são 10 dos 40 que estão desenhados. A gente não sabe quantos deles a gente vai conseguir vitória, mas eu tentarei todos eles. E a população vai saber, se não, por quem e por quê. Vou repetir, se não, por quem e por quê. Não importando se as cadeiras sejam aquelas que foram substituídas ou não, os tratarei da mesma maneira.
E os 2 projetos de educação seriam a regulamentação da Lei 13.722, que é uma lei federal, conhecida pela população como Lei Lucas. Nós trabalhamos aqui em Itaperuna com um projeto patrocinado, supervisionado pelo Poder Executivo. Isso tem que ser dito aqui em alto e bom tom, que o Poder Executivo dessa cidade tem acompanhado o processo de capacitação dos professores, colaboradores, profissionais da equipe multidisciplinar que atua em todas as dezenas de escolas dessa cidade, em creches, espaços de recreação que estejam debaixo do guarda-chuva jurídico da Prefeitura Municipal de Itaperuna. Então, aqui, a minha consideração honrada, né, e nobre pela essa atitude da Prefeitura de estar mantendo um programa que não é barato, que tem feito com que centenas de colaboradores sejam capacitados em noções de primeiros socorros para poder intervir em situações de emergência médica pediátrica para evitar que o filho do cidadão de Itaperuna sofra uma situação de emergência médica na escola ou na creche e morra lá por falta de atenção. Então, o professor Wallace é também parte integrante desse movimento. Eu coordeno esse projeto com autorização e sob supervisão do Poder Público Municipal em Itaperuna. Então, um projeto de lei na área de educação que o vereador Wallace eleito faria é regulamentar a Lei Lucas na cidade de Itaperuna com os contornos que eu julgo serem os contornos ideais, não da forma como está na lei federal. A lei federal ela é muito resumida, ela é muito objetiva demais e ela foi preparada pelo legislador quando ele pensou que o país, Brasil, é um continente, então deixou que nós, dentro cada um da sua casa, observasse quais são as peculiaridades locais da sua cidade e implementasse uma regulamentação. Acontece, pessoal, que deveria ter sido feito desde o ano de 2019. Nós estamos em 2024. E esse projeto de regulamentação da lei, desenhado por mim, será submetido à apreciação da Câmara em 25, com 6 anos de atraso. Que fique claro que não dá mais para esperar. Sendo assim, se o professor Wallace não foi eleito, que alguém resolva isso o mais rapidamente possível. O segundo para linkar com esse seria incluir na grade curricular, no histórico dos estudantes escolar, dos alunos do 8º e do 9º anos do ensino fundamental e 1º, 2º e 3ª séries do ensino médio, apenas do âmbito da rede de ensino pública de Itaperuna, com afetação na rede privada ou não, a depender de uma série de deliberações que podem tranquilamente ser feitas numa audiência pública na Câmara dos Vereadores. Mas, inicialmente, pelo menos o Poder Público Municipal, dentro da sua rede, faria valer noções de primeiros socorros como capacitação para os nossos adolescentes, que é a partir do 8º, 9º anos do ensino fundamental. E as 3 séries do ensino médio, nós entregaríamos para a cidade de Itaperuna e para onde esses jovens forem viver quando ficarem adultos. A partir de 17 para 18 anos, entregaríamos homens e mulheres jovens prontos para intervir em situação de emergência médica, salvarem-se a si, aos parentes, aos familiares, aos amigos e aqueles por quem passar aí na sua vida em situação de emergência médica. Então, esses são 2 projetos que, daqueles 8 só da área de educação, esses são os 2 que eu submeteria na primeira oportunidade de apreciação na Câmara dos Vereadores. Muito bem, professor. Agora nós vamos ir para saúde. Bom, então eu tenho que continuar respondendo de acordo com a minha área de domínio, de acordo com a minha experiência pessoal, profissional. Existem também, daqueles 40 projetos, os 2 que eu prefiro mencionar agora, como fazendo parte do pacote de 10 projetos para o ano de 2025. Um que tem a ver com prontuário eletrônico unificado, não da forma como é feito hoje na nossa cidade, a exemplo do que tem acontecido em cidades bastante desenvolvidas, de forma que o cidadão em Itaperuna pudesse dar entrada em qualquer porta, qualquer que seja a porta de entrada, a UPA, a unidade de pronto atendimento 24 horas, o posto de urgência de Itaperuna, o próprio pronto-socorro do Hospital São José do Avaí, as unidades básicas de saúde, não importa. Uma vez iniciado o processo de investigação de uma condição de doença, que isso não parasse mais, não se perdesse. Qualquer parecer, qualquer atestado, qualquer solicitação de exame, qualquer laudo, qualquer prescrição, qualquer evolução de exame físico, anamnese, tudo lançado no prontuário eletrônico para que esse cidadão, independentemente de lembrar a última vez que ele esteve numa instituição de saúde pela qual seja responsável o Sistema Único de Saúde, ele tem um problema resolvido assim: o próximo médico que vai estar comigo,
ele já vai saber rapidamente, em 2 minutos, analisando o meu prontuário eletrônico unificado, quem sou eu e o que eu preciso. Isso encurta o tempo de consulta, isso otimiza no processo de decisão terapêutico do profissional de saúde e isso torna tudo muito mais rápido. De maneira que você não tenha que ficar implorando alguém para tentar fazer você chegar num profissional de saúde. Aí serve o vereador, serve o cara da ficha. Eu não vou falar aquilo que eu gostaria porque eu não tenho tempo. Numa outra oportunidade eu falo. Então, o prontuário eletrônico unificado tem funcionado. A gente tem que saber no que nós precisamos evoluir para chegar a esse ponto. E agora o segundo, para fazer o encerramento da questão da saúde, um programa Nova Frota tem sido implementado em algumas cidades do Brasil, de forma que autoambulâncias, que são veículos de emergência, possam ser colocados estrategicamente em diversos pontos do território do município. Então explica isso, professor. É inclusive o projeto que me trouxe para a cidade em 2009. Quando cheguei aqui em 2009... na cidade de Itaperuna, através de uma permuta entre servidores públicos, de carreira, eu vim para coordenar um projeto em que cada distrito da cidade de Itaperuna teria uma autoambulância para oferecer suporte básico de vida com enfermeiros e equipe treinada, veículos totalmente equipados para atender o cidadão do distrito, não aguardando que a sede enviasse uma ambulância. Então, esse último projeto, que no caso agora é o 8º projeto que tem a ver com saúde, seria, por iniciativa da Câmara dos Vereadores, uma provocação parlamentar nos outros níveis dos entes federados para trazer a Itaperuna uma autoambulância. Eu não estou dizendo que a prefeitura teria que comprar, mas todos os esforços envidados no sentido de trazer para Itaperuna uma autoambulância para cada distrito da nossa cidade, independentemente da implementação com sucesso do programa SAMU. Não tem nada a ver com o SAMU. É um outro projeto de lei que visaria trazer uma autoambulância qualificada pelo Ministério da Saúde como ambulância tipo B, uma para cada distrito da cidade, para a gente otimizar a questão do tempo-resposta, que hoje ainda é muito elástico, e evitar a morte e o agravamento de quadro clínico de pessoas que moram longe daqui da sede. Fechamos para acelerar aí saúde, é isso. Perfeitamente. E agora vamos caminhar para a última, segurança, professor. Então, vamos lá. Segurança. Existem 2 projetos também para a área de segurança, para a gente tentar implementar logo no início aí da nossa carreira, que são o mais importante dos 2, a profissionalização da única instituição municipal de segurança que nós temos em Itaperuna. E agora vai o abraço carinhoso e respeitável para cada agente de segurança ao qual chamamos de Guarda Civil Municipal em Itaperuna. Que sejam valorizados e respeitados independentemente de contra-cheque. Um nível de profissionalização que a Guarda demanda para que não somente o Estatuto das Guardas Civis, mas também o Sistema Único de Segurança Brasileiro sejam implementados em Itaperuna, transformando a Guarda Civil Municipal naquilo que ela deve ser de verdade. Uma instituição civil, uma instituição voltada à proteção e segurança, também de segurança pública de caráter preventivo e, sobretudo, qualificada e armada. Então, é uma corporação civil, uniformizada, qualificada e robustamente armada para, dentre as atividades de proteção dos bens, do patrimônio, das instalações do município e atividades de trânsito, que é um desvio de função, pudessem realizar patrulhamento preventivo e atender, salvaguardadas, a todas as competências legais das polícias federal, rodoviária, ferroviária, polícias militares, polícia civis, polícia penal, corpos de bombeiros militares, sem nenhuma confusão, tranquilamente como é possível fazer. Eu não tenho tempo aqui para dizer como fazer. Na próxima oportunidade eu digo como fazer. E se vereador eleito, essa é uma das propostas para a segurança. Profissionalização da Guarda Civil Municipal, tornando-a adequada às diretrizes que já foram implementadas pelo Estatuto das Guardas Nacionais, das Guardas Civis de todo o Brasil, e que é a exigência também do Sistema Único de Segurança Pública do nosso país. Profissionalizando, com padronização de procedimento, com qualificação, como as grandes guardas metropolitanas, porque a gente não pode ter, não pode querer, não pode sonhar e não pode tentar. Padronizando procedimentos, padronizando fardamento, com regulamento disciplinar, com armamento de qualidade, para nós tornarmos a Guarda Civil Municipal de Itaperuna uma força, uma instituição de segurança como ela deveria ser. Por fim, e agora eu concluo, o outro projeto na área de segurança seria um tipo de atividade mesclada, um híbrido, com a própria Guarda Civil Municipal, porque eu tenho que voltar para a Guarda, porque é a única instituição de segurança municipal,
cuja natureza é municipal, em que nós retiraríamos. O nome do programa poderia ser algo tipo Programa Quatro Patas, em que nós não apenas colocaríamos raçãozinha para um cão de rua e protegê-lo de um dia de chuva numa caixa de papelão. Isso funciona, isso é importante, mas não resolve. Então, parabéns para quem tenta aí cuidar dos animais. Para quem só fala e não faz, não. Para quem de fato ama os animais. Seria uma atividade que uniria as autoridades de vigilância sanitária, organizações não governamentais de proteção aos animais, a Guarda Civil Municipal, com um canil na tentativa de, primeiro, retirar os animais de rua da rua, acolhê-los, castrá-los, realizar cirurgias outras, alimentá-los, cuidar deles e depois prepará-los, escolhendo os melhores indivíduos daquele contingente de animais para formar, talvez, está dentro do meu projeto de lei, um grupamento operacional com cães em Itaperuna, que poderia atender a PEMERGE e ao CBMERGE, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, as duas corporações, quando tivéssemos em operação aqui na cidade e na região. Então seria esse último projeto. Algo parecido com um canil público decente, um projeto Quatro Patas, junto com a tentativa de se formar um grupamento operacional com cães, sob, obviamente, o comando da Guarda Civil, porém, com parceria com as autoridades sanitárias e com organizações não governamentais que amam os animais de verdade, sem caô, os de verdade mesmo. Perfeitamente. Professor, concluímos assim esse último quadro do programa. Acredito que ficou bem assim respondido, né, aos nossos queridos eleitores, né, de uma forma muito inteligente, de uma forma muito estratégica, mas estamos já caminhando para o final, né? 1 hora se passou e nós nem prestamos muita atenção. Há muito o que dizer ainda. Bate-papo, assim, quando a gente vai ver, a hora já está voando. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a você por essa grande presença aqui no nosso podcast, mas, de fato, queria que você direcionasse o seu olhar para uma de nossas câmeras e já com suas considerações finais. Muito obrigado ao nosso diretor, obrigado ao apresentador, obrigado pelo convite. Eu tenho um recado para o eleitor de Itaperuna, nessas minhas palavras aí, considerações finais. O nível de revolta que muitos eleitores brasileiros vêm demonstrado desde o ano de 2012, que ficou mais forte em 2016, quando houve uma grande mobilização nacional para resolver um problema gravíssimo no nosso país, em que pese as articulações e os esquemas de bastidores, o que aconteceu em 2016 foi muito importante. Depois da eleição de Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, em 2018, que, ao meu ver, venceu aí 4 eleições, que você, que tanto quanto eu, esteve ou ainda está desiludido, chateado e revoltado, não deixe de usar o seu direito sagrado ao voto, eleitor. Encontre uma maneira de escolher as melhores alternativas, vote para o próximo prefeito que vai comandar essa cidade, e ele representa toda uma estrutura, todo um sistema e toda uma equipe por trás. Escolha o seu melhor candidato a prefeito. Nós somos 239 candidatos a vereador. Se o Tribunal Superior Eleitoral não fizer a retirada de algum de nós ou de alguns de nós daquele elenco, boa sorte para todos nós, 239, para os 5 candidatos a prefeito da Itaperuna, mas para você, eleitor, que é a quem eu devoto aqui todo o meu respeito, deixe que esse sentimento de revolta, de insatisfação, de indignação, seja transformado numa potência nunca vista nesse país para ocupar espaços. Não crie desavença, não discuta com parentes, familiares, amigos, não precise ficar dizendo para todo canto em quem você vai votar, pare com as brincadeiras, deixe de tratar política como um jogo de futebol, aumente o nível da decência, escolha as melhores palavras com dignidade para você se reportar àqueles que você julga indignos. Eu não votaria em fulano porque ele não merece. Eu não votaria porque ele não fez. Eu não votaria porque prometeu e mentiu. Eu pretendo votar em alguém porque eu acho que vai fazer, eu acredito. Transformem, esse é meu recado final. Pedido do professor Wallace, independentemente do resultado, com o meu número, 15.193 é o número que vai aparecer lá na urna, independentemente do resultado dessa minha campanha. E aqueles que me conhecem sabem o quanto eu levo a sério esse processo, mas o quanto eu estou sendo ética e moralmente alinhado com a forma de fazer essa campanha. Ninguém vai me vir em nenhum lugar
praticando nenhum tipo de ação que deponha contra os preceitos da moral e da ética que eu venho defendendo há muito tempo. Porque começou em 2012, encontrou um resultado maravilhoso em 2018. Você sabe do que eu estou falando. São 68,5% de eleitores de Itaperuna que no segundo turno das eleições presidenciais em 2022 votaram Jair Messias Bolsonaro. O que significa que nós temos para cada 10 eleitores praticamente 7 que desejam lideranças políticas no nosso município, no estado e no país, com esse perfil sério, conservador de verdade, a galera chama de direita, e voltado para a atenção daquilo que significa a qualidade de vida e a vida de qualidade do povo brasileiro. Então não estou falando como demagogo, não estou falando como alguém leviano, estou fazendo um pedido. Escolha um candidato a vereador, escolha um candidato a prefeito e vote, por favor. Transforme essa sua indignação em potência que ocupa espaços. E lembre-se, se você não fizer isso, alguém vai fazer. Que Deus abençoe nossa noite, que Deus abençoe essa empresa, que Deus abençoe o nosso diretor aí, o nosso apresentador, Deus abençoe todos os eleitores, todos os candidatos, que a gente consiga chegar ao final desse processo sem machucados, sem dor física, emocional e sem comprometer a espiritualidade e aquilo no que acreditamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite para todo mundo. Quero agradecer, professor, por essa entrevista, pela sua presença. Eu desejo toda a sorte do mundo nessa caminhada, nessa sua peregrinação. Nós sabemos que não é fácil, né? É bem complicado, em se tratando principalmente de política, né? Mas que Deus possa, sim, te abençoar e cuidar e proteger do senhor nessa nova empreitada da sua vida. Muito obrigado. Eu queria agradecer você também, meu querido eleitor, que ficou conosco até agora, até esse presente momento. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, né? E, de fato, dizer a você que quarta-feira nós estaremos aqui também, às 19h30, com o nosso programa Papo de Política e continuaremos a manter esse lugar, um lugar para todos. Um grande abraço para você e uma boa noite. Tchau, tchau.